Sejam muito bem-vindos ao último episódio do ano do Me Ajuda Cibele. E esse episódio é um episódio especial. Não sei se vocês notaram, eu tô vestida de ano novo aqui pra gente poder celebrar. É um episódio de lições aprendidas. Então, de tempos em tempos, eu trago alguma coisa um pouco diferente do que é a captação de recursos. E eu trouxe as lições aprendidas de 2025. Primeiro, ter resiliência. Esse ano foi um ano bastante complexo. Eu tive herpes zoster, tive otite, então tive 2 afastamentos do trabalho em função disso e cheguei a ter um episódio que eu vou chamar de burnout. Eu ia almoçar, sentei no chão e eu não conseguia mais levantar e falar e sair de casa carregada pelo meu marido. Fui parar no hospital com um quadro de início de infecção. Então, uma das coisas que eu aprendi esse ano, primeiro, eu não sou uma máquina. Segundo, a importância do descanso. O descanso regenera. Então, essa foi uma das lições que eu aprendi, a ter resiliência. Foi um ano, sim, de conquistas. Para quem não sabe, esse ano entraram 3 propostas, uma proposta caixa e 2 propostas menores. E isso foi uma conquista muito importante, porque foram propostas que eu fiz só na Me Ajuda Cibele. Então, assim, eu não estava participando de outras aceleradoras, de outras conexões para fazer essas propostas. E para mim, elas foram muito importantes. Então, é a primeira proposta milionária dentro da Me Ajuda Cibele. Eu não posso contar muita coisa porque eu assino a NDA. Então, infelizmente, não vou poder contar para vocês muita coisa, porque eu tenho que preservar os meus clientes e os termos que eu assino. Mas a resiliência é muito importante, porque embora tenha dado certo algumas propostas, muitas delas deram erradas. E a resiliência é justamente você não parar quando as coisas não estão dando certo. A resiliência é a capacidade que você tem de se recuperar mesmo após uma doença, mesmo após uma queda, mesmo após uma ruptura de contrato, ruptura de amizades. Esse ano foi um ano bastante desafiador. Então, a primeira lição aprendida é resiliência. É continuar mesmo após a dificuldade, a queda ou aquilo que não deu certo. Gratidão. Esse ano também é um ano de muita gratidão. Apesar dos momentos errados, 3 propostas entraram e tem uma ainda em trâmite. E para mim isso é muito importante, porque isso muda o jogo para mim. Então essa é a primeira vez que eu tô aqui falando para vocês que as coisas começaram a dar certo. E é muito importante. Então eu sou muito grata tanto aos meus clientes que acreditaram no meu trabalho, porque para quem ainda não trabalhou comigo, eu só recebo se as propostas entram. Então, quando as propostas não entram, eu perdi 30, 60, 90 dias escrevendo uma proposta e não recebo por isso. Então, eu tenho muita gratidão aos clientes que fizeram essas propostas comigo, muita gratidão à minha família, que apesar das dificuldades, apesar do tempo que eu passei escrevendo, trabalhando, participando de reuniões, de eventos, o meu marido e a minha filha sempre me acolheram. Mesmo quando eu estava cansada, estressada e não dava a atenção que eles merecem. Sou muito grata a Deus. Eu acho que esse ano foi um ano de reconexão espiritual. Então eu tenho conversado muito com Deus, ouvido muito a Deus e seguido as instruções das minhas orações. Tenho feito orações muito mais intencionais e isso tem feito toda a diferença para mim. Agradeço também à minha família, aos meus amigos, às pessoas que confiaram em mim, no meu trabalho, enquanto pessoa, enquanto amiga. Então, gratidão 2025. Suportar o processo. Essa é uma lição importante para 2025. Nem tudo é fácil. Toda vez que você resolve sair de um grupo, toda vez que você decide rescindir um contrato que não está dando certo, que não está acontecendo, tudo isso são decisões e você precisa suportar o processo. Ele passa. Ele pode ser difícil, ele pode ser moroso, ele pode ser trabalhoso, ele pode envolver dinheiro e tudo passa, desde que você suporte o processo. Tenha fé, porque ele também vai passar. E se você aprendeu algo com isso, analisa aquilo, vê o que você aprendeu e segue. É parte da resiliência também. Autoavaliação. Hoje eu levo isso muito a sério. Eu acabei de entrar numa outra associação. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre ela. Dessa vez, eu entrei sabendo o que eu quero,
sabendo em quanto tempo eu vou fazer uma avaliação para ver se está dando certo ou não. Então, faça sempre autoavaliações. Autoavaliações das pessoas com as quais você se relaciona, dos negócios que você fecha, das parcerias que você fecha, é a sua imagem. Então, hoje eu me atento muito a isso. A quem eu estou vinculando a minha imagem? Porque isso é muito importante. Olha com quem tu andas e eu te direi quem és. Muito importante também, gestão das emoções. Esse ano eu aprendi uma coisa muito importante. Independente do que estiver acontecendo, naquele momento eu preciso parar e tomar uma decisão racional. Quero tal coisa. Posso comprar ou preciso daquilo? Estou durante um evento. Eu estou bem o suficiente para esse evento? Então, a gestão da emoção também diz respeito a outro ponto. Eu sempre foquei muito no trabalho. Uma vez eu já comentei com vocês que eu trabalhava 20 dias para folgar um domingo a cada 3 semanas. Eu fiz isso durante algum tempo, até que o meu corpo começou a dar sinais. Então eu tive herpes zoster. Para quem não sabe, isso é um pico de estresse e ela gerou umas feridas nas minhas costas e eu fiquei mais de 10 dias de atestado. Hoje tem que tomar uma vacina para que esse episódio não se repita. E ele aconteceu em função da falta de descanso e do excesso de estresse. Depois de um tempo eu tive otite, então assim, o corpo ele começa a não responder mais às vitaminas. Embora eu tomasse vitamina, embora eu fizesse atividade física, embora eu tenha uma alimentação saudável, o corpo precisa de descanso. Quando eu tive a herpes zoster, eu tive o primeiro sinal, eu chamo de a marca da promessa. Porque toda vez que eu começo a ter muito pico de estresse, ela começa a manchar as minhas costas e ela dói. Então, antes dela abrir a ferida, ela dói. E isso foi muito importante, porque cada vez que eu estava voltando ao meu ritmo enlouquecido de vida, ela voltava a manchar as costas e às vezes manchava em 2 ou 3 pontos diferentes. Então, se ela fosse abrir, ela abriria em 3 pontos de músculo diferentes e iria sofrer muito. Então, isso virou um sinal. Quando eu devo voltar, dar 2 passos atrás e aprender a dizer não. E isso foi muito importante. Aprenda a dizer não. Então, avalie, por exemplo, houve uma época em que eu aceitava todas as propostas. Hoje eu não aceito mais, porque eu preciso pensar na minha margem. O que eu estou abrindo mão para fazer uma proposta? Do meu tempo. E esse é um recurso que não tem volta. Você tem que definir bem o que você faz com o seu tempo, porque esse é o único recurso que você não consegue reaver. O que você decide hoje, o que você faz com o seu tempo, você está abrindo mão de outra coisa. Então, para cada escolha, uma renúncia. E eu sempre abri a mão da minha família, sempre abri a mão do meu descanso, eu sempre abri a mão. Eu passei 2 anos sem ir à igreja, para vocês terem ideia. Então, eu não tinha tempo para ir a uma missa de domingo. E isso é algo que eu retomei também em 2025. Então, a minha conexão com Deus, o que eu faço com o meu tempo, a minha habilidade de dizer não. E tá tudo certo. Relacionamentos. Eu passei a ser um pouco mais seletiva dos ambientes que eu frequento, das pessoas com as quais eu me conecto, porque nós somos a média das 5 pessoas com as quais nós nos relacionamos. Graças a Deus, graças a esse posicionamento, hoje eu não frequento mais ambientes de fofoca. Hoje eu não frequento mais ambientes de pessoas que falam mal uma das outras, porque tudo isso drena energia e gasta seu tempo, seu precioso tempo. Então, eu busco pessoas que busquem progresso, que busquem ajudar ao próximo, que busquem uma causa. Basicamente é isso. Então, preste atenção nos seus relacionamentos para que você também possa ter relacionamentos mais saudáveis e relacionamentos que te alavanquem, que te ajudem a crescer, que te ajudem a ser uma pessoa melhor. Conexões. É muito importante a gente sempre estar aberto a conexões. Ah, mas o que eu posso aprender com uma pessoa que não tem o resultado ainda? Ela está no processo igual a você, igual a mim. Então, muitas vezes, e isso é uma coisa que eu tenho percebido há pouco tempo. Eu tive uma redução de jornada no meu trabalho, e como meu marido busca e leva minha filha na escola, ele fica com um carro, nós só temos um carro, e eu volto para casa de Uber. E comecei a conversar com o Uber que eu pegava no dia. E eu sempre aprendo alguma coisa com eles. Nem sempre as conversas são agradáveis, nem sempre eu consigo conversar.
mas hoje eu entendo a importância de você estar num local e puxar conversa e tentar se conectar com pessoas, porque elas sempre têm uma história para contar e tem sempre algo que você pode extrair dali. É uma lição aprendida daquela história, uma lição aprendida daquela vida, tá? Então, preste atenção às conexões, sempre que estiver no ambiente, largue o celular, se conecte com as pessoas, isso vai facilitar a sua vida. Eu percebo que isso me ajuda muito quando eu chego em ambientes que eu preciso negociar, que eu preciso me conectar, eu não tenho aquela trava, eu consigo me conectar com facilidade com outras pessoas e eu uso isso como um treino para fazer isso no meu dia a dia. Abrace as oportunidades que a vida te dá. Por que eu digo isso? Eu estou fazendo meu planejamento para 2026 e eu acabei de ser convidada para participar de uma outra associação. Já participo de uma, que é a Rede de Negócios Árvore da Vida, vocês já me viram, já fiz palestra com eles, e agora surgiu uma outra conexão, uma outra associação. E por que isso é importante? Quando eu aceitei o pedido e fui para a primeira reunião, eu cheguei lá e tinha muita gente muito boa. Então, assim, aproveite as oportunidades. Não diga não simplesmente por dizer não. Vai lá, olha, confere, estabeleça métricas para você mesmo. O que eu estou vindo buscar aqui? O que eu ofereço? Porque toda relação de médio e longo prazo é baseada em uma única coisa: ganha-ganha. Se eu ganho e você ganha, isso tem muita chance de dar bom e de dar bons resultados. Então, preste atenção nas oportunidades e aproveite quando elas aparecerem. Tudo que você despreza, você perde. Quando a gente não valoriza a nossa família, o nosso marido, e a gente está dando mais valor ao trabalho, mais valor ao dinheiro. Dinheiro é importante, não dá para ser hipócrita de dizer que dinheiro não é importante. É muito importante, sim. Toda vez que eu digo sim para uma proposta, eu estou abrindo mão dos meus finais de semana e do meu tempo de qualidade com a minha família. E isso implica em problemas no casamento, numa filha desobediente e respondona. E tudo isso eu não consigo recuperar depois a longo prazo, porque a mentalidade da minha filha vai ser formada até os 7 anos. O meu casamento, se ele for por água abaixo, eu envelheço sozinha. Então, a gente tem que se preocupar em valorizar as pessoas que suportam o processo ao nosso lado. Fale não para algumas coisas para que você possa, sim, ter tempo em família. Esse final de semana eu tinha uma proposta para entregar, rejeitei uma outra que estava dentro dos meus requisitos, mas eu priorizei o meu tempo de qualidade com a minha família. E isso é muito importante. Você não só falar para as pessoas que você as ama, mas você ter uma atitude condizente com aquilo que você fala. Então você precisa estar presente, você precisa estar bem. Não adianta você estar cansada e você ficar só ali com eles dormindo ou fazendo uma refeição que vocês nem conseguem conversar porque está esgotada mentalmente. Então, valorize essas pessoas que estão ao seu lado. Por hoje é isso, fiquem todos com Deus. Feliz Natal e próspero Ano Novo. Tchau, tchau, até a próxima.